Hoje falaremos sobre a parada de mãos. Para começar, quais são os fundamentos que estão presentes na parada de mãos? São dois: apoio e equilíbrio. Inclusive, a parada de mãos também é muito conhecida como apoio invertido. Uma parada de mãos considerada correta é aquela a qual todas as articulações estão alinhadas: punhos, cotovelos, ombros, quadril, joelhos, tornozelo. Então é importante se trabalhar o encaixe corporal desde cedo para que essa parada de mãos fique o mais correta possível. Encaixe corporal? Como assim encaixe corporal? O encaixe corporal corresponde ao posicionamento ideal do seu corpo para determinados elementos. Cada elemento tem um encaixe mais específico. Inclusive, considera-se a parada de mãos um dos elementos mais importantes dentro da ginástica, porque a parada de mãos, o encaixe exigido para ela, dá a noção corporal para depois evoluir para elementos mais complexos. E também, em elementos básicos, em alguns deles você passa pelo posicionamento da parada de mãos. Por ser um elemento estático, as forças que estão presentes na parada de mãos são forças de isometria. A força isométrica é basicamente fazer a contração da musculatura e manter essa contração por um determinado tempo. Normalmente, em séries de iniciação, exige-se que a parada de mão seja sustentada por pelo menos 3 segundos. E quais são essas forças na parada de mãos? 4 forças que são essenciais, que são as principais também para a realização de uma boa parada de mãos, sendo elas: crescer os ombros. Basicamente, quando estamos fazendo essa força de crescer os ombros, nós estamos empurrando o solo, e essa força deve ser sustentada durante toda a realização da parada de mãos. Segunda força: força de fechar o peito. A parada de mãos não pode ser realizada com o peito aberto, não pode ser realizada com hiperextensão da coluna. O tronco tem que ficar bem retinho. Quando fazemos a força de fechar o peito, algo bem comum que nós falamos para os alunos é fazer uma força de colocar as costelas para dentro. Terceira força: força de abdômen, contrair o abdômen. Com o abdômen bem contraído e peito fechado, nós garantimos um tronco mais estabilizado e mais firme durante toda a execução. E a quarta força é a força no glúteo. A contração do glúteo é importantíssima, principalmente para estabilizar o quadril. E o quadril é uma das regiões mais difíceis de se fazer o encaixe na parada de mãos. Quando eu combino a contração do glúteo com a contração do abdômen, eu diminuo a curvatura da minha lombar, para que, dessa forma, o meu tronco fique completamente reto. Também a redução da curvatura lombar na parada de mãos é importante para evitar que se realize a parada selada. O que é a parada selada? A parada de mãos na posição selada é uma parada a qual a gente consegue ver uma curvatura do tronco e as pernas passadas um pouco além da vertical. Essa parada de mãos, em algumas situações, é possível de se estabilizar, de se encontrar o equilíbrio, mas tecnicamente ela está numa posição incorreta, e se o ginasta viciar neste posicionamento, depois para corrigir fica muito mais difícil. Então, desde o início, o ideal é se ensinar a parada de mãos na posição mais correta possível. Mas são só essas 4 forças essenciais para a parada de mãos? Na verdade, não. Existem outras forças que também devem estar presentes durante a execução da parada de mãos, como por exemplo a força dos adutores do centro da coxa para manter essas pernas unidas o tempo inteiro, força para fazer ponta de pé, também, que é extremamente importante, e também a força nas mãos, principalmente nos dedos. Quanto maior é a nossa base de apoio, mais estável fica e mais equilíbrio a gente tem. Por isso que, por exemplo, uma parada de cabeça é muito mais fácil de nós nos equilibrarmos, porque o nosso apoio é triplo. Nós temos as 2 mãos e nós temos a cabeça. Nós também temos uma área total da base maior do que na parada de mãos. E se observar, a área da minha base é um triângulo. E essa base triangular, ela é muito mais estável do que a base apenas das mãos. Então nós temos também maior estabilidade, é muito mais fácil de nos equilibrarmos.
Essas informações foram dadas sobre a parada de mãos básica. É claro que existem diversas variações da própria parada de mãos e para cada variação, essas informações podem mudar um pouquinho, tanto em questão de forças essenciais quanto em questão de encaixe corporal. Temos, por exemplo, parada de mãos na posição grupada, afastada, carpada, posição gato. Temos a posição do espacate, pernas flexionadas, pé na cabeça, mexicana, parada de mãos com uma mão e muitas outras variações. E cada uma delas tem algumas exigências mais específicas.